Ética cristã. O próximo livro agora é Ética Cristã. Assim, mais fácil, mas vai também mostrar para a gente que a gente tem que fazer algumas correções na nossa vida com Deus, né? Isso é muito bom. Vamos orar ao Senhor então? Pedir para alguém orar ao Senhor aí. Quem que pode orar ao Senhor? Levanta a mão quem pode orar. Amém. Pode orar, irmã. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui presentes para a tua casa, para ajudar, Senhor, mais um pouco, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir, Senhor, nossas mentes, e se possamos colocar no nosso coração, Pai, aquilo que tu queres. Ajude, Pai, o nosso professor, o seu pastor, a cada dia, Pai, a tua sabedoria, Senhor, nos passar tudo aquilo que tu queres, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre a ascensão e a queda do anticristo, baseados em Apocalipse capítulo 13 até Apocalipse capítulo 16. Vamos falar sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a preparação no céu para os últimos juízos e também as 7 taças dos últimos juízos de Deus na terra, né? Então, a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, de 1 a 10, vamos ler. Tanto o anticristo como o seu profeta aparecem aqui no capítulo 13 sob a figura de 2 bestas, né? O anticristo é a besta que sobe do mar, em 13:1. O falso profeta é a besta que sobe da terra, em 13:11. E o anticristo é chamado por 2 razões, porque ele se opõe a Cristo, no sentido de lhe resistir e hostilizar, mas também é chamado porque ele procura imitar a Cristo como Salvador da humanidade. O anticristo ele estará na terra já durante a primeira metade da 70ª semana de Daniel, lá, né, dos anos que Daniel fala sobre as 70 semanas, mas ele não se revelará como o anticristo até a metade dessa semana, pois ele vai fazer um pacto de 7 anos com Israel. Israel vai reconstruir o templo, né, vai voltar às práticas dos sacrifícios, e depois da metade da semana ele se revela e Israel vai perceber que foi enganado. Ele vai cancelar essa aliança com Israel na metade da semana, e a Daniel 9 fala sobre isso, né? Daniel capítulo 9 vocês já estudaram. Então as 2 testemunhas aqui, no caso, profetizarão durante a primeira metade da semana, quando ele as perseguirá e vai matá-las também, né? Nesse tempo, a besta colocará a sua imagem no templo já reconstruído em Jerusalém e exigirá a adoração. Então, quando muita gente fala que já estamos na grande tribulação por causa de todos esses acontecimentos, isso não pode ser possível pelo fato de que ainda o templo não está reconstruído, ainda não foi feito esse pacto com Israel, possivelmente vai acontecer uma guerra aqui antes que esse pacto aconteça. Então, por isso que é precipitado dizer que já estamos vivendo esse tempo, tá? Nesse tempo, a besta colocará então a sua imagem, a imagem dela que vai falar, vai acontecer milagres, né, de mentira, vai enganar as multidões. Então essa imagem dela será colocada lá no templo em Jerusalém e vai exigir que seja adorada. Aí Israel, os judeus, como nunca mais nós já estudamos sobre isso, depois dos 70 anos na Babilônia, eles nunca mais se tornaram idólatras, eles não aceitarão adorar a imagem da besta, então vão ser perseguidos, e nós sabemos que 2/3 deles vão ser mortos nessa época, né? 2/3 dos judeus, fora as milhões de pessoas no mundo que estarão sendo mortas
por causa das catástrofes naturais, das coisas que estavam acontecendo. A segunda besta, ou o falso profeta, que é o religioso aí no caso, ele procura imitar o Espírito Santo, como veremos ao estudarmos sobre ela neste mesmo capítulo. Então, aqui o versículo 1 fala uma besta, né? A palavra usada no original indica um animal selvagem. Isso evidencia esse caráter bestial, animalesco, baixo e vil do anticristo, quando ele se manifestar abertamente. Quando a Bíblia fala 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas, ele indica que a sua procedência satânica, pois o ladrão, o dragão, aparece lá no capítulo 12, versículo 3, com 7 cabeças e 10 diademas. Indica que a sua procedência satânica, então aí, no caso aí, o dragão, 7 cabeças e 10 chifres, mas há diferença entre os dois. Os diademas do dragão estavam nas cabeças, lá em 12:3, né? E o da besta estava nos chifres. Desse modo, os diademas do dragão eram 7 e os da besta eram 10. O profeta Daniel viu esse animal sob outro ângulo. Todavia, tinha 7 cabeças, 10 chifres. Agora temos o que não se pode chamar de retrato da besta. No versículo 2, ela é parecida com o leopardo, com os pés de urso, a boca de leão, e isso nos leva ao capítulo 7 de Daniel. Ali o leopardo é a Grécia, o urso é a Pérsia, e o leão é a Babilônia. Então, o leopardo fala da rapidez, o urso da força e o leão da soberba. Certamente isso também significa que o domínio da besta, ele vai ser caracterizado por princípios que predominam na Grécia, na Pérsia e em Babilônia, e também no Império Romano, porque os 10 chifres, como veremos logo mais, figuram uma expressão última daquele império, né? No caso, esse animal do Império Romano, ele não tinha uma aparência que era um animal muito feroz, estraçalhava tudo, né? E outro versículo, versículo 2, fala que e deu-lhe o dragão o seu poder. Assim nós temos no início do capítulo a revelação de uma trindade satânica operando naquele tempo. O dragão procura imitar Deus, a besta que imita o Senhor Jesus, e o falso profeta, que é a segunda besta, imita o Espírito Santo. Que dias tenebrosos serão estes. Então o domínio da besta será de 3 anos e meio, isso é, 42 meses, porque o domínio dela mesmo vai começar após os 3 anos e meio. Até os 3 anos e meio, ela vai lidar com conquistas, conquistar as pessoas, as nações, a confederação. Ela vai ser, como vai muito inteligente, vai resolver muitos problemas, as pessoas vão, os governos, as confederações, vai entregar o poder para ela. Aí ele vai se revelar no meio dos 3 anos e meio, e aí realmente ele vai começar o seu domínio. E aqui diz o seguinte, foi-lhe dado uma boca que, então significa que a besta, ela vai ter uma inigualável habilidade de influenciar e manipular as massas. A ação com os seus discursos
inflamados. Hoje nós estamos vendo mais ou menos a preparação para ela, quando é determinado certas atividades ou os lockdowns que eles fazem no mundo, né? As formas que eles estão controlando você através do medo, da imposição. Isso tudo já é uma preparação para esse anticristo chegar e fazer isso. Só que isso é, como diz, é o início das dores. É um começo de algo que ainda vai acontecer futuramente, mas que nós cremos que a igreja não estará aqui. Mas nós temos que saber disso, porque, primeiro, para a gente avisar as pessoas que não queiram ficar. Segundo, para a gente também não querer ficar. A gente não dormir, nem dormitar, nem cochilar. Então, como os modernos meios de comunicação espacial, né, ela vai alcançar o mundo todo com a sua demagogia, que será influenciada pelo inimigo. Ele é muito astuto, ele é muito inteligente, né? Agora, e os santos? Bom, o versículo 7 fala que são aqueles que vão crer durante a tribulação, né? Judeus e gentios vão crer na grande tribulação. E eles morrerão como mártires, serão mortos. A super igreja mundial que existirá, liderada pelo falso profeta, exterminará muitos santos de então. Então vi a mulher, ele diz, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Hoje na Europa, muitos países, as pessoas já estão andando, como eu tive na Suécia em 2011, e nos carros tem já o símbolo de todas as religiões juntas, que vai ser o ecumenismo que essa religião falsa vai instituir. É a tolerância total, nenhuma religião vai tentar convencer a outra que ela está certa, vai convencer também as pessoas que todas as religiões levam a Deus, como isso já vem sido falado, só que agora isso está sendo veiculado de uma forma mais pela própria mídia mundial, que é esquerdista, que é ateísta também. Então eles estão introduzindo esse tipo de convencimento para mudar o comportamento do povo no mundo. E estão conseguindo. Quando eu estava andando lá, eu vi os carros com esses adesivos dessa unidade que eles querem de todas as religiões de uma só. Então, esse falso profeta, ele vai ser o líder dessa falsa igreja, porque a igreja de Cristo já terá ido embora da terra, né? Agora, ele fala também sobre a super igreja mundial, liderada pelo falso profeta, exterminará muitos santos de então. Lá em Apocalipse 13, versículos 15 até o 17, lá, versículo 6 também fala sobre isso. O que ele diz lá naquele versículo? E vi então com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então essa mulher aí é a igreja, essa igreja que vai se embriagar com o sangue dos santos. E o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, significa que cada cordeiro que era imolado lá como sacrifício no passado, né, no Antigo Testamento, desde o primeiro que Abel imolou, lá em Gênesis 4, era uma prefiguração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29, e portanto, Cristo e sua obra redentora é o tema central das Escrituras, e 1 Pedro 1,20 confirma isso. O que diz lá em 1 Pedro 1,20? Conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos,
por amor de vós. Então é isso aí. 9:1. Aí tem alguma errada? Não, então tá bom. A besta que sobe do mar. E no texto anterior nós tratamos do anticristo como uma besta que subiu do mar. Um elemento que mundialmente aclamado, com aplausos pelas massas, com a solução dos problemas e crises do mundo. Nesse texto estudaremos a respeito de outra besta. Ele diz: vi ainda outra besta emergir da terra, chamada falso profeta. Em 3 outros lugares do Apocalipse 16:3, 19 e 20, e também lá no 20, versículo 10, para conhecer esses elementos e saber o papel que terá na consumação dos tempos, vale atentar para o que a Bíblia diz e a Bíblia faz dele nos versículos abordados, a descrição que a Bíblia faz. Ele fala que possuía quantos chifres? 2 chifres. O chifre é sempre símbolo de poder, em qualquer sentido. Pode indicar poder político, religioso, e dessa besta, pois, no versículo 13, essa besta vai ter esse poder religioso, no caso, o falso profeta. Está dito que ele exerce a autoridade da primeira besta e compele todos à sua adoração. E ele parece o quê? Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Essa segunda besta, descrita como cordeiro, indica o seu caráter religioso, o que é confirmado pelo seu título, falso profeta. Profeta de quê? De alguma falsa religião. Então, a leitura desses versículos, ele mostra que haverá o que naqueles dias? Muita religiosidade. Então nós estamos vendo isso, né? O versículo 13 mostra que será um período de muitos milagres, porém, lá em 2 Tessalonicenses 2:9, o Espírito Santo fala por meio de Paulo dizendo o quê? Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. Então, na verdade, é sinais e prodígios da mentira. É um engano, como se fosse esses truques de mágica, né? Você olha, você fica impressionado de ver, e no final é um truque. Só que faz tão rápido que você não percebe. Então serão, como sempre, milagres falsos, como acontece hoje no Espiritismo. Eu conversei com um ex-espírita e ele me explicou, falou assim, existem as curas, sim, no Espiritismo, mas assim, aquele demônio que está ali naquela parte do corpo da pessoa, quando faz aqueles trabalhos, o espírito sai dali e vai para outro lugar no corpo. Então a pessoa ali já não tem mais aquela doença, mas lá na frente vai ter outra doença em outra parte do corpo. Então a pessoa na verdade está sendo enganada. É uma cura de mentira, né? E interessante que esses sempre milagres falsos, como acontece hoje no Espiritismo e entre as falsas igrejas também, falsos profetas e falsos pregadores do Evangelho. Tem igrejas evangélicas aí, amados, evangélicas entre aspas, que fazem curas também, milagres, tudo de mentira. Tirando pedaços do corpo da pessoa, arrancando coisas que quando você vai ver, coração de animal, coração de bicho, coração coisa. E você vê que algumas pessoas filmam e mostram os truques que é feito dentro das igrejas, para mostrar que aquela pessoa, aquela missionária, aquele pastor, ele é milagroso, curador, ele é um falso pastor, uma falsa missionária, e com certeza tem um ajuste de conta muito sério com Deus, que eu não queria estar na pele deles. Por exemplo, no Espiritismo, o demônio sai de uma pessoa enquanto muitos outros ficam possessos. Mas, como eu falei, ele sai, a vez daquele lugar, vai para outro lugar para poder depois surgir outra doença e a pessoa vai ficar sempre dependendo de voltar lá para tirar aquela doença de novo, né?
O que acontece lá não é cura nem libertação, mas um acordo entre os demônios, sempre com prejuízo para o ser humano escravizado. É a operação do erro para crerem na mentira, lá como está escrito em 1 Tessalonicenses 2,11, que vão crer na mentira. O falso profeta, ele será como um super líder religioso. Pelos versículos 12 a 15, nós vemos que ele promoverá uma religião universal em torno da primeira besta. O movimento religioso do ecumenismo, né, já está hoje configurado por toda parte, que é aquilo que eu falei para vocês, visando unir todas as igrejas, aceitando pessoas de todas as procedências religiosas, bastando para que digam que creem em Deus. O palco, no momento, está armado, só faltando os autores para o desenrolar do drama. Bom, hoje vocês que estão aqui estudando o ETAD, fazendo o curso de teologia, vocês estão tendo informações que muitos crentes não têm. Porque nos cultos com louvores, pregação, e muitas igrejas gastam 2 horas com músicas, entretenimento e 10 minutos, uma palavra, uma ministração. Então o conhecimento do povo é bem superficial e eles não conseguem ver a diferença entre o santo e o profano, o que é de Deus e o que não é. E eles acabam aceitando tudo porque estão satisfeitos que foram municiados dentro daquele culto com muita música, muita atração e um pouquinho da palavra. Então a palavra é como se fosse a cerejinha do bolo, né? O resto tudo aquilo que eles preenchem aquele espaço com muito show. Tem muitas igrejas aqui, tem hoje está igualzinho esses shows mesmo de discos, né? Porque eles, já que as pessoas gostam dessas coisas, fumaça, muitas cores, muitas luzes, aqueles holofotes, com todas as cores, é isso aí. Você pode ver que tem pessoas famosas, conhecidas, que as igrejas deles são dessa forma e atraem multidões. E você olha para aquilo e você pensa que aquilo ali é de Deus, até porque você vê pessoas chorando, você vê pessoas pulando de alegria, mas isso é o humanismo, é o homem no centro. Os cultos se tornaram humanistas. Ela procura saber o que o homem quer, não o que ele precisa. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Quando a pessoa vai à igreja, ele não deve ir com o intuito de se divertir, ou mesmo de apenas para receber a cura, para encontrar alguém. Ele vem para adorar a Deus, ele vem para cultuar ao Senhor. E ao cultuar ao Senhor, ao adorar a Deus, a cura acontece, os milagres também, ele encontra com as pessoas, mas esse não deve ser o motivo para a vida da igreja. E quando nós vemos que isso está acontecendo, eu vou naquela igreja porque ela tem muito show, ela tem uma atração, é muito bonito, tem muita coisa bonita lá para se ver. Então, na verdade, a pessoa está indo por causa da atração e não por causa do culto, da adoração. E isso é triste, porque multidões e multidões no vale da decisão. Elas estão sendo enganadas, sendo iludidas. E essas luzes, esses shows, tornaram o culto ao Senhor profano. Porque ali há muito adultério, muita prostituição, inclusive na liderança dessas igrejas. Mas a Bíblia diz que o julgamento deles não é tardio. Já está estourando isso em muitas igrejas, a podridão que tem nesses ministérios. Infelizmente, para vergonha do Evangelho, envergonham a palavra de Deus e eles... O mundo coloca todas as igrejas, todos os pastores no mesmo lugar, né? Acho que todo pastor é assim, todo pastor é explorador,
todo pastor só pensa em dinheiro, todo pastor está ficando rico, todo pastor, né? Então eles pensam dessa forma, por quê? Porque existem alguns que são. Então eles têm razão até certo ponto, mas infelizmente quem são os verdadeiros acabam chegando nesse ponto. E aí nesse caso surge agora essa outra raça de gente, que é os desigrejados, os revoltados, os que se convertem a outras religiões, que apostatam da fé. E a nossa revista da escola sabatina vai falar sobre a sutileza de Satanás com os desigrejados. Não percam, essa revista está muito boa, que no sábado à noite, para vocês entenderem o que está acontecendo, para não aceitar, acharem, porque eles têm argumentos. Eles falam como bem convincente. Eles usam até a Bíblia mesmo. Mas se você for ver a sutileza que está por trás disso, muitos desses que estão nesse momento, aceitando todas essas coisas, estão no engano de Satanás, mas eles acham que estão certos. E a gente ora a Deus por eles, para que eles sejam esclarecidos, porque Ele tire essa venda que está nos olhos deles, que eles, é mais conveniente. O desigrejado, ele tem uma conveniência muito grande. Eles dizem que não existe mais pecado, que Jesus já resolveu o problema do pecado, então não tem mais pecado, que você está salvo, então você não precisa mais ir para a igreja, nem se batizar, nem tomar ceia, nem nada disso, porque isso é tudo coisa que não existe mais. É tudo engano para manter você cativo na igreja, para os pastores. Então, esses argumentos dele, para muita gente, é legal. Você não precisa dar o dízimo, você não precisa dar, né? Porque, então, para muita gente, opa, é isso que eu quero. E é isso que a Bíblia diz. Muitos sofrerão comichão de doutrinas nos ouvidos e vão procurar aqueles doutores que lhe ensinem aquilo que eles querem ouvir. Eles querem ouvir, não é o que ele precisa ouvir, mas eles querem ouvir, é conveniente, é bom para eles, eles se sentem bem com isso e acham que estão seguros e salvos. Só que, infelizmente, no final disso, se eles não se arrependerem, vai ser muito triste a decepção. Quando Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Isso vai ser uma palavra muito triste de se ouvir. Amém, amados? Bom, a imagem da besta vai falar, né? Falará assim como atualmente os demônios falam através de médiuns espíritas. O nome e o número da besta. Será fácil saber isso pelo que estiverem aqui. Quando a besta surgir no cenário mundial, nós, os salvos, aguardamos o quê? O arrebatamento da igreja. Muito antes da manifestação do anticristo, porque depois do arrebatamento ainda tem 3 anos e meio aí que as pessoas estarão sendo enganadas. E a Bíblia fala sobre o número do homem. O que é isso? Versículo 18. A besta não será o diabo, nem um homem ressuscitado, mas um homem natural daqueles dias, personificando o diabo. 3 características, então, são ditas nessa figura no versículo 17. A marca, o seu nome e o seu número. O número 666, o que é o número 666? É número de homem, ou humano, não é verdade? O homem foi criado que dia? 6º dia. A homem foi determinado que trabalhasse 6 dias por semana. O escravo hebreu servia por 6 anos de cada vez. Tinha um ano de alforria, um ano que ele não podia, o dono dele não podia exigir dele, devia ter o ano sabático, né? E o homem cultivava a terra por 6 anos de cada vez. O 7º ano a terra tinha que descansar. Isso era uma lei que Deus tinha estabelecido para o seu povo. E encontramos muito número 666 no Antigo Testamento, mas sem qualquer relacionamento com a besta, tá? Muito através dos tempos temos encontrado o número 666.
interessante também, o homem, nós estamos no 6º milênio agora, né? Deus deu ao homem 6.000 anos para ele governar a terra. O 7º milênio será quem vai governar? Jesus. Então, nós estamos terminando o 6º milênio. Isso significa que estamos às portas todos esses acontecimentos que vamos ver aqui acontecerem. Então, vamos nos preparar para o que, amados? Para que nós vamos nos preparar? Para arrebatamento. Então, pense nisso. Quem não for arrebatado vai passar por toda essa aqui. Talvez não chegue vivo do outro lado. 7 anos, nesses 7 anos talvez não chegue vivo. Ok? E se chegar vivo, sem ter sido arrebatado, vai entrar no milênio como pessoa natural. Ok? Só Deus sabe. Mas eu não quero estar aqui para saber quem vai e quem não vai. A gente vai estar lá na glória. Bom, agora, tudo que você ouve falar aí, anticristo, antigamente no meu tempo era o Papa, depois era não sei o que lá, eles vão fazendo cálculos, as moedas do Japão, se você contar e somar das 666 também, né, as moedas e tal, mas é tudo isso especulação, não tem nada a ver. Aqui no Japão já chegou até a surgir que os estrangeiros seriam marcados com código de barra aqui no braço. E todo mundo ficou meio apavorado, será que isso é verdade? Então a gente ouve muita especulação sobre essas coisas, não caia nessa, não aceita. Agora mesmo a irmã Mari estava falando sobre aquela estátua daquele animal que foi um país latino que deu de presente para a ONU, né? Para colocar lá, que é. Aí todo mundo, olha a imagem do anticristo, olha a imagem, não tem nada a ver aquela imagem do anticristo com aquela estátua que ele deu. O que descreve a Bíblia, o que aquela estátua tem nada a ver. E não vai ser um animal mesmo, vai ser uma representação desses impérios mundiais que já passaram. Essa força, todos os impérios mundiais que nós já vimos, estudamos sobre eles, essa confederação, o anticristo vai gerar esse tipo de poder, né? Como o do leão, como o do urso, como o do leopardo, né? Vai ser uma coisa rápida, forte e pomposa, cheia de orgulho. Vai ser isso. É a expressão que mostra esses animais. Então fique tranquilo com relação a essas coisas que aparecem, não se incomodem, procurem sempre se colocar diante de Deus, orar ao Senhor para Deus dar sabedoria, Deus não deixar você se enganarem, esse que é importante, ok? Agora, conclusão sobre as duas bestas. Esses dois homens que nós acabamos de tratar, ele representa 2 grandes movimentos mundiais nos últimos dias dos tempos dos gentios. Vai ser uma confederação de nações para fins políticos em torno da primeira besta e uma confederação também mundial de igrejas para fins religiosos em torno da segunda besta. Observando então com atenção a profecia, vemos que o tempo dos gentios começaram com a adoração compulsória de uma imagem idolátrica, né? Lá em Daniel 3, e findará também acabamos de ver também com uma adoração também compulsória de uma imagem, dessa vez o último governante mundial, que é a besta, no tempo dos gentios, né? 9, 7, 8, 9, C e 10. Bom, a preparação no céu para o último juízo. Lá, Apocalipse 14 agora.
O capítulo 14 de Apocalipse é todo parentético. Lembra que é parentético? Os irmãos lembram que nós falamos? O assunto está desenrolando, de repente dá uma pausa para dar um detalhe no meio desse assunto. Depois continua a falar de novo. São afirmações do triunfo final de Cristo e do julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos contidos no capítulo 6, são visões. Então, o evento restante consiste de uma mensagem celestial ouvida por João no versículo 13. A primeira visão é de um grupo de remidos, felizes, sobre o monte Sião. As 5 visões restantes são de eventos executados por anjos. Em todo o livro do Apocalipse é intensa a atividade de anjos, como mensageiros, interventores e executores das providências divinas. Em resumo, os 7 eventos dos quais trata Apocalipse são um grupo de remidos triunfantes no Monte Sião, versículo de 1 a 5, do capítulo 14, um anjo proclamando um evangelho eterno, um anjo anunciando a queda da Babilônia e um anjo anunciando o julgamento dos adoradores da besta, versículo 9 a 12, a mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor, versículo 13, a ceifa dos gentios, 14 a 16, e também a ceifa de Israel, do versículo 17 a 20. Então, os remidos triunfantes no Monte Sião, vamos ver um pouco, ampliar esse assunto. O versículo 14, de 1 a 5, vamos ler? Aí, pelo menos esse versículo. E eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Isso. E depois, o que acontece? Sião, independente da sua conotação terrena, ela é um dos nomes simbólicos dos céus. Lá em Hebreus 12, 22 a 23, fala sobre Sião. Né? Quase todas as vezes que menciona Sião na Bíblia, Deus demonstra grande amor e afeição. Isso é muito significativo nessa visão, onde ocorre a única menção de Sião no Apocalipse. Então, os santos dessa visão já estão livres da tribulação, porque eles estão nos céus, diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ora, os seres viventes que já tratamos no capítulo 4, permanecem no meio e à volta do trono no céu. Esses 144.000 que são as primícias de Israel para Deus e para o Cordeiro, trata-se, pois, do mesmo grupo de 144.000 judeus selados vistos na terra, no capítulo 7. Uma das evidências disso é que no capítulo 7 a história deles está incompleta, sendo completada aqui. Não se macularam com mulheres. Isso significa que não praticaram religiões falsas, não fizeram parte da igreja falsa, porque são castos. Isso tem sentido espiritual. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a prática das religiões falsas, bem como a união da igreja com o mundo, ela é chamada de infidelidade e prostituição espiritual. Em Mateus, lá no 25, versículo 1 e 2, temos a cristandade representada sob a forma de 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Né? Então, em Tiago 4:4. Um anjo proclamando. Bom, proclamando o quê? Um evangelho eterno. Trata-se de um anjo mensageiro da misericórdia de Deus, mesmo em meio aos juízos daqueles dias. Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra, que naquela época não serão tantos como se pensa,
porque serão dizimados pelos juízos anteriores. E nós dissemos atrás que Deus nunca ficou sem testemunho, e naqueles últimos dias até o testemunho angelical se ouvirá na terra, tendo como púlpito os céus, que ele diz o quê? Então, pela leitura dos versículos 7, vê-se que o anjo anuncia boas novas. O significado da palavra é evangelho, do estabelecimento final do reino de Deus entre os homens. Então, chegou a hora do juízo para que seja inaugurado o reino do Filho de Deus. No passado remoto, antes do juízo do dilúvio, o grande pregador Noé anunciou a salvação através da arca. Entretanto, ninguém se voltou para Deus com a sua pregação. Talvez aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, pode acontecer o mesmo, ainda que os anjos preguem. E a mensagem do anjo, como se observa, não é mais do evangelho da graça de Deus que fora pregado pela igreja. É a boa nova milenar anunciada pelos patriarcas e profetas de que o mal teria um dia o seu fim, e sob o julgamento e o reino literal de Deus seria estabelecido na terra. É o evangelho do reino, anunciado por João Batista, e logo a seguir por Jesus. Será pregado aqui na terra durante a grande tribulação, e por revelação divina, o salmista já falava disto em seus dias, lá no Salmo 96, dos versículos 9 até o 13. E um anjo anuncia a queda da Babilônia. Versículo 8, que diz? Segundo dizer, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, na verdade, a referência aqui é a futura cidade da Babilônia, que vem capítulo 18, e nós vamos tratar disso no capítulo mais tarde, né? O vinho da fúria de sua prostituição são os falsos ensinos religiosos provenientes dela. O julgamento dos adoradores da besta. Bom, versículo 9 e 12. Um anjo anuncia um juízo extremamente severo, prestes a cair sobre todos adoradores da besta. Será atormentado com fogo e enxofre. Fogo e enxofre são símbolos de tormento inexprimível. O Senhor já fez isso uma vez sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades da campina do Jordão. E também tem a mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor. E que é isso? Versículo 13. As verdades desse versículo mostram que, diante das terríveis circunstâncias daqueles dias, inclusive dessas trevas espirituais, será melhor morrer do que viver. Os crentes que porventura escaparem com vida durante a tribulação, ingressarão no reino de Cristo, terrenal, né? Os que morrerem pela sua fé irão estar com o Senhor, serão, pois, bem-aventurados. E aí fala sobre a ceifa dos gentios no capítulo 14, do versículo 14 até o 16. A essa altura do acontecimento, o agrupamento das nações rebeladas contra Deus no Armagedon está às portas. O Apocalipse 16 combinado com 19. E temos uma antevisão daquela cena indescritível. O ceifeiro é justo, pois é visto sentado numa nuvem branca, cor que indica pureza e justiça. O juízo ou julgamento é também justo, porque o juiz julga calmamente, sentado sobre a nuvem. Esta ceifa mostrada aqui a João é a das nações gentílicas. E Jesus falou a respeito disso quando ele disse, vamos ler?
lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e cantarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha seca. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vai ser algo terrível, né? Vai ser algo indescritível. Se a gente já vê sofrimentos hoje, são muito grandes, imagina nesse dia, nesse tempo, né? Choro e ranger de dentes. Choro tem a ver com padecimento dos perdidos. Ranger de dentes tem a ver com a sua própria ira que arderá por dentro. A Bíblia diz que tem muita gente que no inferno ele range dentro de raiva, né? Ao mesmo tempo que sabe que perdeu a oportunidade porque rejeitou a oferta de Deus para a salvação, ele vai ter raiva pelo sofrimento e raiva de Deus, odiando Deus e tudo. E aí ele range os dentes. Em Mateus lá em 13:49, Jesus voltou a falar sobre essa ocasião, dizendo: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E a ceifa de Israel, ceifa é colheita, a ceifa anterior, ela foi geral, das nações, mas aqui agora, no versículo 17 até o 20, é a vindima. Trata-se da ceifa só da videira, das uvas. No Antigo Testamento, a nação de Israel é mencionada muitas vezes como videira do Senhor, né? Nessa ocasião, essa videira ou vinha é o Israel apóstata na época desses juízos. E o Senhor diz o que lá em Jeremias 2:21? Eu mesmo te plantei como um vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide-grau. Então, essa é a mesma coisa o Senhor diz por meio do profeta Isaías em 5:1-7, que Israel se tornou uma plantação de vinhas que era boa, se tornou amargas, se tornou uma vinha que não se aproveita. Então Moisés, no último cântico, teve a mesma revelação do futuro juízo de Israel. Em Apocalipse 14:18-19, o anjo que saiu do altar chama essa videira não mais de videira de Deus, mas agora de videira da terra 2 vezes. E na parábola dos lavradores maus, Jesus alertou a nação de Israel sobre a sua decadente situação espiritual. As suas uvas estão amadurecidas. Literalmente significa uvas secas, né? No original, é o princípio da medida cheia para o juízo, visto em Gênesis 15:16, Mateus 23:32 e lá em Tessalonicenses. Sobre isso, Deus, ainda em Joel 13:13, ele diz o quê? Lançar Então o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 7.000 estádios. É uma linguagem simbólica, porque lagar ainda não é literal, como está claro no contexto. O sangue é do lagar, isto é, das uvas. Isso é explicado em outras partes da Bíblia, lá em Gênesis 49:11, quando diz: levará as suas vestes no vinho, a sua capa em sangue de uvas. E também lá em Deuteronômio 32:14, ele diz que e bebeste o sangue das uvas, o mosto, né? A conclusão das 2 ceifas. A ceifa propriamente dita, no 14:16, os produtos são separados uns dos outros, mas na vindima só as uvas entram em questão. Na Bíblia, Israel é sempre contado à parte como nação.
O que ele diz aí em número 23:9? Eis que o povo que habita só e não será reputado entre as nações. E depois, Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei do sol. então todas as vezes que Israel disse, e os anciões dizem, por exemplo, primeiros reis de Israel, quando for pedir um rei para Samuel, Samuel foi falar com Deus, e Deus falou assim: Samuel, eu sempre reinei sobre eles através de você, mas eles querem um homem, dê um homem a eles. Porque Deus tinha dito a eles que eles nunca deveriam ser igual às outras nações, mas os anciãos disseram para Samuel: nós queremos ter um rei igual todas as nações têm. E Samuel falou: olha, se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que trabalhar para ele, pagar impostos, as suas filhas, seus filhos vão ter que trabalhar, muitos vão ser escravizados, mas nós queremos um rei. Então Deus disse: dá um rei a eles. Aí, a partir daí eles começaram a sofrer. Então essas duas ceifas dos gentios de Israel não são ceifas de santos para os céus, mas de ímpios para o justo juízo, como acabamos de mostrar lá pelas Escrituras, né? 7 vezes nos versículos 14 a 19 é mencionada a palavra foice, o que destaca a magnitude dessa ceifa final, e é uma prova que no dia de Deus chegará. Nos Salmos e nos profetas nós encontramos repetidas vezes a pergunta dos povos. Qual que é a pergunta? Até quando, ó Senhor? O que ele quer dizer? Quando intervirás neste estado de coisas? Quando repreenderás de vez em mal? Quando retribuirás ao ímpio? Então chegou, afinal, o dia da resposta divina. A gente vê na internet muita gente falando assim: ó, Jesus, volta logo, essas coisas estão acontecendo, volta logo, Jesus. Isso aí, ó, vai chegar a hora, o tempo vai chegar. Qual que está errada nessas perguntas aí? A 14, só essa, né? Okay. As 7 taças dos juízos de Deus. Bom, Apocalipse 15 e 16. Esses capítulos 15 e 16 de Apocalipse descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre o mundo, que durante os milênios da sua história sempre acumulou pecados sobre pecado, até transbordar a medida da ira divina contra o mal. Esses últimos juízos ou julgamentos são simbolicamente simbolizados por 7 taças. Os versículos de Apocalipse 15, de 1 a 4, é uma passagem parentética separada, né? Introduzindo os 7 anjos com as 7 últimas pragas ou flagelos para lançá-los sobre a terra. Vamos ler? E no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos têm os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Então cumprir-se-ão, então, as muitas profecias das Escrituras sobre o dia da retribuição dos maus. Dia da retribuição dos maus. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Se isto pode ser dito da igreja, que se dirá de Israel? São fatos tão certos que o versículo emprega o verbo consumar no tempo pretérito. Consumou. Só Deus pode se expressar assim, usar o tempo futuro como já sendo passado, porque Deus já tem todo o panorama dos acontecimentos até o final de tudo. Deus já sabe tudo que vai acontecer. Em Apocalipse 15, 2, nós vemos aqui uma multidão de salvos no céu, saídos da tribulação.
selaram sua fé com o sangue, como mártires, isso é, porque não aceitaram a marca da besta, porque não adoraram a besta e sua imagem, então eles serão mortos. Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. O Cântico de Moisés, segundo o Êxodo 15, é o cântico da vitória sobre os inimigos. Esse aqui são verdadeiros vencedores da besta. Cântico do Cordeiro. É o cântico da redenção, pois trata-se do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se, os que forem salvos na grande tribulação não farão parte da igreja, porque a igreja já subiu, a igreja já está lá, primeiro no tribunal de Cristo, depois para as bodas do Cordeiro, e esses que ficaram, eles serão salvos, como os crentes do Antigo Testamento são chamados, até João falou isso, amigos do noivo, né? Amigos do noivo. João ele se considerou amigo do noivo, que é o noivo de quê? A igreja, que é a noiva de Cristo. E ele fica feliz de estar com o noivo. Esses que vão ser salvos na grande tribulação são aquilo que fala no Velho Testamento, os rabiscos da colheita, que é aqueles últimos frutos que na colheita são deixados para trás e alguém vem lá e vai colhendo eles. Então eles também estarão no céu, também reinarão com Cristo os 1000 anos, mas não é considerado como igreja mais, ok? E depois dessas coisas, aqui fechou-se o parêntese, a marca dos acontecimentos, dos 7 selos, os selos das trombetas, interrompida em 11:19, é reiniciada. Ele diz, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, santuário. Então aqui é a palavra que no original mais corresponde ao compartimento mais interior do tabernáculo, denominado Santo dos Santos. Queremos tratar-se da habitação literal de Deus e dos anjos. Duas palavras predominam no Apocalipse, que são o quê? Santuário e trono. Elas aparecem a cada passo do livro, encerram a origem segundo segurança de salvação do governo do universo. Esse trono é hoje para a igreja um trono da graça, né? Pela mediação do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Agora, nesse tempo, entretanto, será um trono de juízo para os ímpios. Então, os capítulos 15 e 7 fala sobre seres viventes e não só proclama a santidade de Deus, como está provado em 4:8, serem também executores da justiça divina, e aqui eles entregam aos 7 anjos as 7 últimas pragas a serem derramadas sobre a terra. Leia aí, por favor. Ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Chegou o momento em que não se podia mais fazer intercessão para os transgressores. Glória a Deus por Ele, por sua graça e misericórdia, já nos salvou. Permanecemos firmes nele, porque está escrito que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus, lá no Salmo 9:17. Os juízos das trombetas, 16:1, que precederam os das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, foram até certo ponto de alcance limitado, porque está escrito que atingiram quanto? Terça parte da terra, terça parte do mar, terça parte das fontes, dos rios, do sol, a lua e as estrelas. Os juízos das 7 taças, no entanto, atinge o quê? A terra inteira. Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Então tem a primeira praga,
que diz respeito à contaminação com úlceras malignas em todos os adoradores da besta. Úlceras são aquelas feridas que se dão na pele, que a pessoa coça ou ela é purulenta, né? E por causa do sol aquecendo demais, vai ter muito câncer de pele, né? A segunda praga refere-se ao mar, que torna-se em sangue, causando a morte de toda a vida marinha. A terceira praga retrata as fontes e rios que se transformam em sangue. E esse juízo é causado pelo milenar derramamento do sangue pelo homem. O anjo que executou essa praga é o que tem autoridade sobre a água. Em 7:1 vemos os anjos controlando o vento, 14:18 controlando o fogo e 16:5 controla as águas. A quarta praga refere-se ao sol a queimar os homens pelo calor multiplicado. De tão grande padecimento, os homens não são levados por isso ao arrependimento. Eles blasfemam contra Deus. Então, estão, pois, enganados àqueles que ensinam que o castigo sempre produz uma melhora e regeneração. Nessa época, muitos deles não vão entender, até vão procurar a morte, a Bíblia diz, não vão encontrar, a morte vai fugir deles. Eles vão continuar sofrendo as dores ainda no corpo. A quinta praga diz respeito às trevas no trono do reino da besta. E a sexta praga, o rio Eufrates seca, deixando livre o avanço das tropas que irão do Oriente para Israel, para a batalha do Armagedon, que se avizinha. E Deus, uma vez já dividiu as águas do Mar Vermelho, de modo que Israel a atravessou em pé enxuto. Mais tarde ele fez secar totalmente o Jordão na época da enchente. Outra vez ele dividiu as águas do mesmo rio no tempo de Eliseu. E é significativo o Eufrates aparecer nesse contexto, uma vez que ele será um dos limites futuros de Israel. Lembra que os limites da terra de Israel não é que você vê no mapa de Israel hoje. Os estudiosos, eles dizem que hoje Israel ocupa só 11% do território que Deus deu a Abraão. Então, desde a divisão do rio Eufrates, lá em cima, essa região do Líbano, a região ali do lado direito do rio Jordão, ali, do lago de Genezaré, tudo aquilo pertence a Israel, só que outros povos ocupam hoje. Mas no milênio, Israel ocupará 100% do seu território. E por que Israel não ocupa? Por causa da desobediência, por causa da forma como ele lidou. Veja, Deus abençoa, é o povo dele, mas o preço da rebeldia a gente sempre paga. Nós somos assim também, nós. Muito sofrimento que nós sofremos é a nossa rebeldia, a nossa desobediência que causa. Deus nos ama, nos abençoa, Ele perdoa, mas tem a colheita do pecado. Né? Tem a colheita. Então, na verdade, ele está ligado a essa... Ainda não se cumpriu, né, essa que Deus deu a Abraão, mas está ligado ao princípio da raça humana, sendo um dos rios que banhavam o Éden, né, o rio Eufrates. E agora, no desfecho final da história, essa raça, ele também é mencionado. Salomão, quando rei de Israel, chegou a dominar até o Eufrates. O termo rio, nessa referência aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, é uma alusão ao Eufrates. Isaías 11:15 parece explicar como se dará a secagem desse rio. Reis que vêm do lado do nascimento do sol. Deve ser uma referência aos países chaves do Oriente Médio: Japão, China, Índia
e outros menores que em constante desenvolvimento naquela parte do mundo do sol nascente, como diz no original Anatoly Ryleau. Já vimos que houve uma seção parentética entre o sexto e o sétimo selo, houve também entre a sétima e sétima trombeta. Agora nós temos esta entre a sexta e a sétima praga, e ela contém matéria explicativa ligada à sexta praga, é uma antevisão da derrocada das nações no Armagedon. A trindade satânica vista aqui, composta do dragão, a besta e o falso profeta, aparece primeiramente no capítulo 13. Eles incitam as potências do Oriente a unirem suas forças e avançarem para o oeste para destruírem Israel. E o que diz aí? Derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Talvez para completar a ação do arcanjo Miguel, executada em 12, 7 e 8, Satanás ocupa atualmente a posição de príncipe da potestade do ar. O anjo concluiu seu brado dizendo: feito está, ou na verdade está consumado, é o fim dos juízos terrenos sobre os ímpios. E ele diz: ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual. Irmãos, esse terremoto que está previsto, ele será tão terrível que não dá nem para imaginar. Hoje nós temos terremotos no mundo. O Japão todo dia tem. Se você observar na reportagem, todo dia tem terremoto. Mas esse terremoto aqui, tem terremoto na Indonésia, tem terremoto. Mas esse terremoto, ele será no mundo inteiro, e que a terra vai se mexer como cambaleando. Terra inteira. Ilhas desaparecerão, a geografia da terra vai mudar, muitos montes vão desaparecer, muitas montanhas, cidades inteiras racharão no meio, como Tóquio, São Paulo, Nova York. Eles vai ter milhões e milhões de mortes nesse terremoto. Vai ser uma tragédia mundial ao mesmo tempo, esse terremoto que está previsto. É o maior terremoto dentre os 5 do Apocalipse, né? Que o Apocalipse fala de 5 terremotos. Esse último será o devastador. Só nesses terremotos, esse morticínio será incalculável. E interessante que, quando entrar para o milênio, muitas pragas que hoje existem na Terra desaparecerão exatamente por causa desses movimentos que Deus vai fazer. Hoje nós temos milhares de usinas nucleares pelo mundo. Como que vai acontecer quando esse terremoto acontecer? Você vê a Fukushima aqui, quando deu o terremoto, a gente viu ela explodir na nossa frente, assim, né? Olhando para ela pela televisão. E hoje o mar do Japão e os peixes estão todos contaminados, só que não se fala muito porque o Césio mesmo é mais de 30 anos para sair a contaminação dele. E fora as outras coisas, essa água que acumulou aí dessas usinas, essa água radiativa, eles não têm onde jogar, tem que jogar na água do mar. Então vocês entendem quando vocês me convidarem para ir para o sushi, porque eu não gosto. Quem gosta de sushi, continua indo lá. Mas ora a Deus primeiro para Deus tirar, pelo menos, né? Se eu saro esse peixe, saro essa carne. A grande cidade, Jerusalém, melhor identificada por esse título 11:8, caíram as cidades das nações, metrópoles, né? Como nós falamos, Nova York, Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londres, Moscou, Pequim, Lisboa, Roma, São Paulo, Nova Delhi. Quantos não vão morrer aí, né? Esse terremoto. Todas, olha o que diz aí nesse versículo aqui, todas as ilhas fugiram
e os montes não foram achados. O terremoto, toda a terra cambalear loucamente, provocando grandes mudanças na sua superfície, arrasando ilhas, aplanando montes. Lembra que eu falei? Haverá ainda alterações no relevo do solo, no momento da vinda de Jesus e durante o milênio. Lembra que você fica assim, meu Deus, que coisa terrível. Assim, lá no capítulo 4 de Apocalipse, nós lemos o quê? E a voz daquele anjo que falava comigo disse: sobe aqui, e eu vou mostrar para você as coisas que depois destas vão acontecer. Então a igreja, até o capítulo 3, no capítulo 4, João é chamado para subir, significa que a igreja do Senhor estará subindo antes de acontecer tudo isso. Graças a Deus, né? Aí eu vou fazer aquela dos grandes pregadores, né? Cutuca teu irmão do lado aí diz: nós não vamos estar aqui. Tem uns pregadores que gostam de usar isso, né? Fala pro teu irmão do lado aí. Bom, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Bom, irmão, 1 talento é 34 quilos mais ou menos. Pensou cair na cabeça de alguém? Uma pedra dessa. A gente ria, mas para chorar. Né? Portanto, não adianta lutar contra Deus. Resistir a Deus é perder a batalha. Ele vencerá de qualquer maneira e o homem terá que defrontar-se com ele. O melhor fazer é o quê? A vontade dele, obedecer. Servi-lo com todo amor. Ele é digno, um crente teimoso e recalcitrante para fazer a vontade de Deus, também sofrerá muito até aprender que Deus é um eterno vencedor. Amém? Qual que é a errada nesse questionário aí? A 20, só a 20. 24. 25, 6, B e 27. Vamos dar uma pausa agora e voltar, que a segunda lição é mais complicada. Tem que ser mais rápida.